Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo. Bem-vindo a esse momento de reflexão. Você que faz parte da PIB21 e você também que nos visita, que está acompanhando também as nossas mensagens pelas redes sociais, né? A gente coloca disponível, né, o vídeo tanto lá no YouTube e também no Facebook da igreja, né? Então, se você está nos acompanhando, sabe que você é muito bem-vindo a esse espaço, né? E nós oramos, né, para que Deus continue abençoando sua vida. Hoje eu quero refletir com vocês sobre uma passagem bíblica que se encontra no livro dos Salmos, Salmo 90, e a gente vai perceber umas características importantes desse salmo. A gente pode até inicialmente dizer o seguinte, que ele é estruturado em dois momentos. Do versículo 1 ao versículo 11, o salmista ele exalta o Senhor, ele faz declarações que deixam transparecer o caráter de Deus. Então, o Moisés, na verdade, que escreveu esse salmo, né, é uma oração. E nessa primeira parte dessa oração, nós vamos perceber que Moisés ele está exaltando o nome de Deus, declarando aquilo que Deus é. E do versículo 12 até o versículo 17, Moisés pede. Então a gente percebe o seguinte, na primeira parte da oração de Moisés, nós temos exaltações, e na segunda parte nós temos petições, intercessões em favor dele e também em favor do seu povo, né? Porque ele pede no coletivo, né? Ensina-nos, dá-nos, então ele começa a pedir no coletivo. E eu gostaria de refletir com vocês acerca dessa segunda etapa, que vai do versículo 11 ao versículo de número 17. Peço a gentileza que vocês acompanhem essa leitura que diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos, Senhor, pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus. Consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Ele até repete isso no final, né? E a gente vai perceber, meus queridos, que essas petições que Moisés faz nessa sua oração, que está registrada no Salmo 90, alguns versículos são bem conhecidos, né, da igreja. Por exemplo, o versículo 12 que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Aí perceba, meus queridos, que tem alguns desses versos, né, dessa segunda etapa, diz o seguinte: ensinar com qual finalidade? Para que o coração alcance sabedoria. Aí a gente vê no versículo 13, né? Volta-te, Senhor. Para quê? Para que a compaixão do Senhor esteja presente na vida do povo. Não é somente um voltar para que Deus esteja próximo, mas para que o povo sinta a compaixão de Deus nas suas relações, nos seus momentos na presença do Senhor. No versículo 14 diz: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Quando nós estamos satisfeitos no Senhor, quando o Senhor ele nos agracia, a nossa boca precisa se encher de cânticos. Então percebam, meus queridos, que nesse primeiro momento, né, dessa segunda etapa, o Moisés ele está colocando algo com um propósito. Ensinar para ter sabedoria, pede ao Senhor que volte-se, né, para eles, para que eles desfrutem da compaixão, pede para que o Senhor os satisfaça. É aquilo que dá lá no Salmo 37, né? Satisfaz o desejo dos nossos corações, né? Então, você pede ao Senhor satisfação para quê? Para que o cântico seja alegre, para que o cântico seja feliz. Não sejam cânticos de lamento, não sejam cânticos de sofrimento, mas sejam cânticos de alegria. Porque a partir do versículo 15 ele diz: olha, nós precisamos da tua alegria, dá-nos alegria, porque já sofremos. Dá-nos alegria porque nós já passamos momentos difíceis, nós já passamos momentos de escravidão e agora nós queremos contemplar a tua alegria. É uma recompensa, né? O sofrimento gera uma recompensa. É por isso que o outro salmista diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. No versículo 16,
Pede ao Senhor que Ele mostre os seus feitos, que Ele mostre os seus estatutos, que Ele estabeleça a sua palavra. Meus queridos, é interessante, né? A gente vai perceber que veja como é que diz, sejam manifestos os teus feitos, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos teus filhos o teu esplendor. Meus queridos, isso é a revelação do Senhor. Quando Deus ele mostra os seus feitos ao seu povo, ele está se revelando a sua criação. Meus queridos, nós precisamos ter essa revelação do Senhor, nós precisamos perceber Deus agindo à nossa volta, Deus transformando a nossa vida, Deus mudando a nossa história. E o versículo 17, um versículo lindo que diz: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Meus queridos, a bondade do Senhor é infinita. E ela atinge os seus filhos. E com isso, nós vamos perceber que se nós temos os nossos planos alicerçados em Deus, eles vão se concretizar. Mas eu gostaria de fazer um destaque aqui. Percebam, meus queridos, que, como eu disse a vocês, na primeira etapa do Salmo, o Moisés ele exalta o Senhor. Ele declara quem é o Senhor. Ele faz declarações da majestade do Senhor. Nessa segunda etapa ele faz petições, mas note que ele não pede prosperidade nem bens materiais. Não porque não fosse útil, não fosse necessário, mas Moisés ele foca nesse momento, né, ele dá ênfase nesse momento ao que é mais importante. Ah, pastor, mas eu preciso de ter algo positivo na minha vida, eu preciso de bens materiais, sim, todos nós precisamos. Mas perceba, meus queridos, que não adianta nós termos prosperidade se o coração não alcançar sabedoria. Não adianta nós termos prosperidade se não desfrutarmos da compaixão de Deus em conjunto. Ou primeiramente, né? Não adianta sermos prósperos se não pudermos pular de alegria, se não pudermos cantar de alegria. Não adianta sermos prósperos se não conseguimos compreender a revelação de Deus a cada manhã. Não conseguimos compreender que a sua bondade se renova nos seus atos, se renova na interferência que Deus faz ao longo da história. Meus queridos, Deus há de consolidar o trabalho das nossas mãos. A prosperidade, o acúmulo de bens, isso é resultado do nosso trabalho. É como dizem por aí, né? Se a gente tiver saúde, as outras coisas a gente corre atrás. Realmente, se nós tivermos o Senhor ao nosso lado, nós podemos correr atrás de todas as coisas, porque Ele há de consolidar a obra das nossas mãos. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram o seguinte, fizeram uma petição. Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou, deu a oração modelo. E nós percebemos, meus queridos, que quando nós oramos pelos motivos certos, nós entendemos e compreendemos que Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Nunca cesse de orar. Ore pelos motivos certos. Ore para que Deus renove a sua vida, renove a sua casa. E com certeza você vai estar desfrutando de dias agradáveis na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.